Olá, esse é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe exatamente de tudo o que acontece num caso policial, num processo policial, num trabalho técnico da perícia. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, e mais um caso que nós vamos apresentar agora no Arquivo Vivo, em que o personagem principal era, a princípio, alguém considerado acima de qualquer suspeito. Ou seja, ele tinha uma aparência cândida, suave, jovem, bem comportado, seminarista. Por trás disso tudo, Renato, se escondia um assassino implacável. Exatamente, você está falando de Gil Rugai. Gil Rugai tinha 20 anos, filho de um produtor, ele tinha uma produtora de TV, produtora que fazia material para TV, para rádio. Luiz Carlos Rugai tinha 40 anos. O Luiz Carlos morava com uma mulher, ele tinha se separado da mãe do Gil Rugai e morava com Alessandra Troitino, de 33 anos, uma produtora no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. E o pai, achando que o filho, com toda essa candura que você descreveu, Percival, o pai achou que o filho poderia ajudá-lo na empresa e entregou ao filho a parte financeira. Era um orgulho do pai. 20 anos de idade, meu filho vai cuidar da parte toda financeira. Só que não. Só que é o que aconteceu. Os desfalques foram acontecendo até que Luiz Carlos decidiu demitir o filho, Percival. E ele decidiu demitir o filho por quê, Renato? Porque como o filho, o Gil, era responsável por toda a parte contábil da empresa que o pai havia montado e a madrasta também trabalhava, ele e a madrasta, ele e a companheira descobriram que Gil estava desviando dinheiro da conta da empresa. Então o que eles fizeram? Tomaram a providência, bloquearam o acesso de Gil a essas contas. Gil ficou furioso, irritadíssimo. E essa foi a razão do crime, Renato. No dia 28 de março de 2004, Gil Rugai decidiu se vingar do pai e da madrasta. Ele dizia, inclusive, que a madrasta era responsável pela saída dele da parte de que ele tomava conta toda da parte administrativa do dinheiro da empresa. E aí o que ele fez? Ele armou-se com uma arma automática, entrou na produtora, matou a madrasta com 5 tiros na entrada da cozinha. E aí o Luiz Carlos correu para uma outra parte da produtora, trancou a porta. E aí o Gil arrombou a porta. O Gil arrombou a porta, deu com o pé na porta, arrombou e entrou e acabou matando o pai. O Luiz Carlos, ele pressentiu que ele seria a próxima vítima. Quer dizer, ele ouviu o barulho dos tiros, viu a companheira lá caída, já sem vida. Ela estava confortavelmente em casa, vestia um pequeno short, então ele procurou um abrigo, ele tentou escapar da morte, tentou fugir da morte, então trancou-se no quarto. E essa porta, o Gil derrubou a pontapés, e por isso ele sofreu uma pequena luxação na perna direita. A polícia o que fez, Renato? Recolheu essa porta, levou para o Instituto de Criminalística, fez um exame da sola dos pés do Gil Rugai, fez o confronto e é extraordinariamente parecido, ou seja, o sulco deixado nas portas pelo solado do pé direito do Gil Rugai. Foi mais uma prova, viriam outras provas seriam obtidas, mas essa também foi muito importante, Renato. Essa é a prova técnica que a gente sempre fala, né? A prova técnica é fundamental numa apuração e a polícia, não é só, e os investigadores, os delegados, eles se valem muito da perícia. E exatamente foi o que você falou. Eu vi essa porta, eu vi, tinha inclusive uma marca, a marca bem, o sapato foi encontrado, foi localizado na casa do Gil Rugai, foi feito o comparativo e, além disso, também se fez um comparativo do exame de balística, porque a arma ninguém encontrava, ele negava o crime, ele negava, sempre negou, a arma ninguém encontrava, até que foi feita uma pesquisa. Eu lembro que a delegada Elizabeth Sato, que durante muito tempo trabalhou na divisão de homicídios, depois foi diretora do departamento de homicídios, ela esteve numa casa, num apartamento, no prédio de apartamento onde o Gil morava, na área dos Jardins,
e na galeria, na parte de escoamento da água, encontrou pedaços desta arma. E aí, Percy, foi feito exatamente com pedaços. Com essa arma se fez uma balística para mostrar que aquela arma tinha sido usada na morte das duas pessoas, do pai e da madrasta do Gil Rugai. À época, a Elizabeth Sato, que futuramente seria diretora do DHPP, como você lembrou, ela estava como delegada titular daquela delegacia dos Jardins, na rua Estados Unidos. 78 DP. Distrito Policial do número 78, exatamente. E na casa do Gil Rugai, no apartamento, foram encontrados projéteis que comparando com os projéteis extraídos nos corpos do casal morto, se descobriu que eram o mesmo tipo de projétil, ou seja, projéteis iguais. E aí houve uma coisa totalmente inesperada. O Gil Rugai foi ao apartamento onde ele morava e, aliás, Renato, ele montou uma empresa para concorrer com o próprio pai na companhia de um amiguinho que ele tinha. E ele, querendo livrar-se da arma, primeiro ele foi ao apartamento, mandou todas as roupas que ele vestia na noite do crime para uma lavanderia e jogou a arma utilizada no crime no fosso do elevador. Pois é, essa arma, ela entrou depois num encanamento, e aí ele achou que simplesmente jamais iam encontrá-la, porque quando ele se desfez da arma pelo posto do elevador, a arma entrou no encanamento na corrente pluvial. Mas aí a delegada mandou quebrar os canos e quando quebrou o cano, acabou encontrando essa arma. Agora, impressionante é porque numa das vezes em que ele foi ouvido, eu conversei com ele, eu trabalhava num jornal e conversei com ele, estava no final da minha saída, que eu saí em 2004 do jornal. E ele negou, falando que imagina que ele era uma pessoa que ele amava o pai, que ele amava a madrasta, mas que ele também não se dava muito bem com a mãe, que não se dava, depois a mãe acabou se distanciando dele. E nessas idas e vindas, que ele ficou nas idas e vindas, que ele foi era preso, depois era liberado, era preso, era liberado. Numa das vezes em que ele foi liberado, Percival, ele não poderia deixar a cidade de São Paulo, ele tinha que avisar o juiz. E o que ele fez? Ele se matriculou numa faculdade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E lá, ele foi descoberto pela nossa colega que trabalha aqui na TV Record, Fátima Souza. A Fátima fez umas fotos dele em Santa Maria e ele acabou tendo que voltar e perdeu, na época, a oportunidade de continuar em liberdade. Ou seja, ele descumpriu uma determinação judicial que determinava que ele não poderia de jeito nenhum afastar-se de São Paulo sem comunicar previamente o juiz, ou seja, o Poder Judiciário. Então aí as perícias foram de novo realizadas. Primeiro que, como eu disse, no apartamento do Gil Rugai foram encontrados projéteis que se verificou que eram do mesmo calibre das balas dos projéteis retirados dos corpos do casal. Aí a polícia, já com essa arma apreendida, a pistola, nova perícia, confronto com os projéteis, e aí, Renato, finalmente a prova irrefutável. A arma apreendida lá no encanamento, no fundo do poço do elevador, foi a arma que Gil Rugai utilizou para matar o pai e a madrasta. O incrível, não é, que ele sempre negou. E mesmo sendo julgado e condenado, ele continuou negando. Impressionante, continuou negando. Inteligente, muito inteligente, não é? E ele vivia sempre com um casaco. Eu lembro disso quando eu conversei com ele. Ele vivia com um casaco, um casaco e um olhar, assim, um olhar penetrante, uma coisa impressionante. Ele tinha um tipo diferente, não é? Diferente. E o Gil Rugai foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão. E o que me chamou a atenção, Percy, que a justiça pediu uma análise psiquiátrica a respeito dele. E no relatório do psiquiatra, ele disse que o Gil era portador de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Exatamente, quer dizer, de posse de todas as informações, a polícia prosseguiu nas investigações. E ele tinha esse aspecto taciturno mesmo, viu, Renato? Era isso que você descreveu. Era um capote escuro, ele tinha uma aparência meio esquisita, uma aparência de personagem de filme de terror.
Agora, em busca de uma definição da personalidade dele, foi identificado um padre de uma igreja muito conhecida no Aventura Arnaldo, que tinha sido uma espécie de provedor do Gil Rugai num seminário religioso. Quer dizer, o Gil Rugai, antes de se tornar assassino, ele se tornou seminarista. E segundo o padre, tinha um comportamento exemplar. E o padre não quis fornecer maiores detalhes do dia a dia do Gil Rugai no seminário, alegando razões éticas. Por motivos éticos, ele não deu mais nenhum detalhe do comportamento do Gil Rugai no seminário, Renato. Agora, essa história é uma história incrível, né? Uma história, parece uma história de filme, uma história de ficção, mas é realidade pura. E para terminar essa história, ele, além dele, foi condenado a 33 anos, 9 meses de prisão em 2013. Janeiro de 2022, Gil Rugai está no regime semiaberto que foi concedido por uma juíza de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, Percival. Exatamente, é uma juíza da Vara das Execuções que examina os processos de cumprimento da pena, examina pela lei de execuções penais, então ela faz a dosagem, a dosimetria, faz as análises e por tempo de prisão já cumpridos pode ser concedido ou não. Eu pessoalmente, Renato, acho muito curioso ele ter estudado teologia, porque teologia é uma arte, é uma ciência, é um estudo para falar sobre as revelações de Deus. Como que o Gil Rugai está interessado nas revelações de Deus e acaba sendo um assassino que não tem a menor piedade do pai e da companheira do pai, Renato? Ele não tem Deus no coração. Se tivesse Deus no coração, ele não teria praticado isso. Agora, o que me chama a atenção é que um crime brutal como esse, um duplo assassinato, matou o pai, matou a madrasta, e ele está a um passo do regime aberto e que é uma liberdade condicional, é que vai para a rua e vai tocar a vida normalmente, Percival. Pois é, ele está na penitenciária de segurança máxima em Tremembé, lá no Vale do Paraíba, em companhia de outros assassinos de crimes tão ou mais graves ainda do que os dele. É incrível, não vou dizer aqui que seria uma ironia macabra, que ele está em boa companhia, mas tem umas figurinhas lá ao lado dele, Renato, que também são de arrepiar, Renato. Exatamente, o regime semiaberto é sair de manhã da cadeia, volta à noite, e o regime aberto é aquele em que a pessoa toca a vida normalmente livre da cadeia. Enfim, para muita gente o crime compensa. Infelizmente a nossa lei, ela é retrógrada, ela merece ser atualizada. Crimes como esse, eu confesso aqui, eu aplicaria a prisão perpétua, Percy. E eu também. Ele, como estudante de teologia, deveria conhecer aquela informação bíblica que está no relato dos 10 mandamentos, que diz expressamente: honra a teu pai e a tua mãe. Coisas que Gil Rugai não fez, Renato. É isso aí. Esse é o Arquivo Vivo. Até a próxima.